Então, vamos começar, minha gente. Bom dia a todo mundo oficialmente. Muito bem-vindos aí. Obrigado pela participação. Hoje vamos ter uma revisão sobre um dos assuntos que mais é ou são cobrados nos vestibulares e principalmente no Enem, que é equilíbrio químico. A gente aprendeu lá no começo do ano sobre equilíbrio químico, mas agora estamos revisando porque está no caderno Aprender Sempre. E se vocês quiserem a versão impressa, vocês podem retirar na escola também, tá bom? São duas aulas. As habilidades é interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica a concentração relativa de reagentes e produtos que existem junto em um equilíbrio dinâmico. Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio químico, como temperatura, pressão, mudança na concentração de algumas espécies, né, envolvidas nesse equilíbrio. As competências socioemocionais, abertura ao novo, curiosidade para aprender, engajamento com os outros, a assertividade, a autogestão, determinação, foco e persistência. Bem, galerinha, então é uma revisão. Faço aqui menção às estagiárias, a Ellen e a Ana, que me ajudaram a organizar o material. Resolução do exercício do Aprender Sempre. E aqui a gente começa a falar sobre o que é o equilíbrio. Bom, pessoal, como o nome já sugere, equilíbrio significa que as substâncias ali estão equilibradas. Quer dizer o quê? Que as concentrações não se alteram, elas ficam constantes dependendo do local, né, de quando atinge esse equilíbrio. E se eu não mexer naquela reação acontecendo, fica em equilíbrio, até que algo ele perturbe esse equilíbrio. Por exemplo, você está lá praticando, é como se a gente praticasse yoga, né? Mas é uma coisa muito boa, principalmente nesses tempos agora a gente precisa respirar bem, controlar a respiração, manter o sistema respiratório ali em dia. É o seguinte, imagine você ali praticando um exercício de respiração, ou então você numa corda bamba, assim, alguém vem lá e tchum, dá um empurrão. Para você manter esse equilíbrio, você teria que deslocar o seu corpo para um lado, deslocar o bastão, ou geralmente umas varas que eles usam para se equilibrar, do outro lado. Então, para manter o equilíbrio, você tem que deslocar alguma coisa para algum lugar. Seja o centro de massa, seja o bastão que você está segurando, seja o braço aberto, né? Então, olha lá, tá aqui escrito aqui, essa partinha aqui, ó, que no processo no qual as concentrações e reagentes e produtos são constantes, ó. Então aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui da velocidade e do tempo da reação, o caminho da reação, na verdade aqui seria a concentração e aqui o tempo. E aí, olha só, a reação direta que vai para a direita, então aqui começa aqui os reagentes, a concentração é alta, depois vai diminuindo porque os reagentes são consumidos, correto? E aqui parte do zero os produtos. Então, no início da reação não havia produto que vai se formando, por isso a concentração vai aumentando até chegar nesse ponto aqui, ó, onde as concentrações elas são constantes. Nem sempre é igual. Pode ser que haja outro produto aqui que a concentração aqui, ó, atinge o equilíbrio, mas não é igual. Mas elas passam a ser constantes, ou seja, não variam até que algum fator altere o equilíbrio. Beleza. Olha uma reação aqui, ó. Reagente A e B forma C e D. Numa reação normal, só existe aqui a reação direta. Aqui está o VD, que é a velocidade da reação direta. E aqui VI, que é a velocidade da reação indireta. Numa reação normal, só existe a velocidade da reação direta, ou seja, só existe a reação direta. Mas no equilíbrio químico ocorre que reagentes formam produtos e produtos voltam a ser reagentes. Lembra da produção da amônia? Lá no começo do ano a gente estudou que para atingir uma concentração maior de amônia, eles tinham que alterar a pressão, alterar as temperaturas para obter mais amônia. Em todos os processos, basicamente, ocorre, a gente altera alguns fatores. Para cozinhar uma batata mais rápido, a gente coloca uma panela de pressão, que embora exista ali o fator pressão, a temperatura da água que consegue ser mais elevada. No dia a dia, no sistema produtivo, acontece muito isso. Bom, isso aqui é uma coisinha a se lembrar, ó.
Quando atinge o equilíbrio, a velocidade das reações diretas é igual à velocidade da reação inversa. Por isso que fica o equilíbrio, que as concentrações são constantes. Não quer dizer que são iguais, mas são constantes. Porque se a velocidade fosse diferente, quer dizer que ia alterar esse gráfico e uma hora ia ter mais produto, uma hora ia ter mais reagente e assim vai. Bom, a constante de equilíbrio. Hoje a gente vai trabalhar sobre a constante de equilíbrio, que é a relação matemática que existe entre as concentrações dos reagentes e produtos. Bom, primeiro, em termos de concentração. Então aqui, ó, eu tenho o reagente A e B formando C e D. Esses números só para a gente conseguir identificar aqui nessa equação de equilíbrio. Por mais que assuste no primeiro momento, não é difícil não. Ó. A constante de concentração, que eu coloco como K e o Czinho aqui, ó, é igual à concentração de C e D, olha só. Então em cima aqui, ó, vem os produtos, dividido pela concentração do A vezes a concentração do B. Aqui então, embaixo é os reagentes. Sempre em cima os produtos, embaixo é os reagentes. Então passa a ser uma divisão ali, né? E multiplica C e D. Só que aqui, ó, o que é esse expoente que está aqui, professor? Esse expoente é o coeficiente aqui, ó. Então, se aqui for 2, por exemplo, ali em cima do C aqui vai ser 2. Se aqui, por exemplo, no D for 3, aqui vai ser 3. E se aqui for no A aqui for 1 e aqui no B for 1 também, aí não tem expoente, ou 1 que seria o próprio valor. Então, ali para representar. Bom, só que tem o seguinte, os participantes sólidos, eles não são considerados nessa expressão. Por quê, professor? Porque suas concentrações são constantes. Então, quando a substância está sólida, a concentração não muda, porque ela não vai ser dissolvida ou vai variar conforme a temperatura vai modificando. Mas entra se ela conseguir se dissolver na solução. Então, só não entra ali os sólidos. Então, se a substância estiver sólida, aqui, ó, se o estado físico dela estiver sólido, não entra. Se tiver aquoso, por exemplo, aí entra. Se tiver gás, entra. Se tiver líquido, entra também. E aí tem também, aqui está dizendo aqui que a concentração ela varia com a temperatura somente. E aí tem aqui a constante em termos da pressão. Lembra que a gente falou que pressão, quando muda o equilíbrio, tem a ver com a temperatura e tem a ver com gases. Diferente da constante de equilíbrio em termos da concentração, onde os sólidos não entram, aqui na constante Kp, senhor, o que quer dizer? Pode ver, ó, pressão, ali era Kc, quando for constante de concentração, e aqui Kp quando for constante em relação à pressão. A gente representa somente os componentes gasosos. E aí, então, ó, entra somente se tiver no estado físico aqui, ó, gasoso. E a forma de representar, igualzinho, ó. Aqui, os produtos e aqui os reagentes. Professor, de maneira mais simples, o que é essa expressão aí? Bom, pessoal, é como se fosse um percentual da substância ali, da concentração, em termos do equilíbrio dinâmico ali. Então, eu consigo descobrir qual que é a concentração de uma substância no equilíbrio. Às vezes ele dá para você a concentração ou as pressões parciais aqui para você calcular a constante, ou ele te dá a constante de equilíbrio para você encontrar o valor de alguma concentração em um determinado momento em que ele tem que dar outros 3 valores. Ou se um valor aqui for igual ao outro, também dá para descobrir. Parece bastante complicado e chatinho, mas não é não. Vamos lá. Por exemplo, como a gente escreveria essas concentrações, essas constantes de equilíbrio em termos de concentração, ou seja, a Kc. Vocês conseguem adivinhar aqui? Lembra quem que vai na parte de cima? Quem vai na parte de cima é produto ou reagente? Quem vai na parte de cima da constante de equilíbrio em termos da concentração? Muito bem, produto, muito bem. Aqui em cima é o produto e embaixo é o reagente. Por quê? Se a concentração dos produtos for maior,
quer dizer que a constante de concentração aqui sempre vai ser um valor maior que 1. Porque, notem bem, ó, se aqui o produto for 5 e a relação entre os reagentes for 2, essa relação aqui vai dar 2,5, olha. Então vai ser um número maior que 1. Veja se o produto for 2 e o reagente for 5, a multiplicação entre as concentrações, aqui já não vai dar 2,5. Vai dar quanto aqui? Vai dar essa divisão. 2 dividido por 5. Pô, professor, é meio difícil, hein? Pode ser aproximadamente. Quanto dá aí? Se fosse 1 dividido por 5, daria 0,20. Como é 2 dividido por 5, daria 0,4. Um número menor que 1. Então, é interessante saber aqui, ó, que quando você produz mais reagente do que tem produto, a constante ela vai dar um número maior que 1. E quando você tem pouco produto, a constante ela vai dar menor que 1. Então é bastante interessante isso para adivinhar a resposta, sem precisar calcular. Bom, então aqui a concentração, ó, só tem um produto. Ó. Então a concentração do NO2 e, lembra, esse 2 aqui é o expoente. E aqui a concentração dos reagentes. Ó. Tem ali o NO, o coeficiente estequiométrico dele é 2, aqui ó, 2. E aqui tem a concentração do oxigênio. Então, como que eu monto aqui, ó, essa equação de equilíbrio em relação à concentração? Aqui, ó, 2, e aqui o expoente não tem coeficiente, ó. Então, aqui é elevado a 1 ou elevado a nada, que dá a mesma coisa. Então, essa aqui é a constante de equilíbrio montada. Viu como não é difícil? Só colocar ali, produto em cima, reagente embaixo. E, aqui no caso, ele só entra aqui, não entra se fosse sólido, né? Então aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é sólido, ó, não entra na expressão. E aqui o restante é gasoso. Então aqui, ó, constante em relação ao equilíbrio, opa, é igual aqui a concentração dos produtos em cima. Então aqui CO, não preciso ter expoente porque aqui é 1 e ali multiplicado pela concentração do H2. E aí também não tem expoente porque aqui também é 1. Tudo isso dividido pela concentração dos reagentes. Aqui sólido não entra, então aqui H2O e elevado a 1 também. Então, se eu tiver o constante de equilíbrio aqui e ele perguntar qual que é a concentração do gás carbônico em um determinado instante, que aqui é 0,2 e aqui é 0,3. Daí eu coloco nessa expressão e consigo encontrar. Mas não é o foco por enquanto. Então vamos lá, vamos ver quem lembra lá no início. Ó. Uma reação química atinge o equilíbrio quando ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso. As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Os reagentes são totalmente consumidos? É possível, num equilíbrio químico, os reagentes serem totalmente consumidos? Não. Sempre vai existir um pouco do reagente, porque fala que eles coexistem. Então, tem sempre uma proporção ali do reagente que não foi totalmente consumido, porque está em equilíbrio. Chega uma hora que as concentrações estão constantes e no equilíbrio nunca é totalmente consumido os reagentes. A temperatura do sistema é igual à do ambiente? Dificilmente, sempre tem variação na temperatura. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária, quer dizer que sempre a constante vai ser igual a 1. Por quê? Porque isso? Porque ele fala aqui a razão entre as concentrações de reagentes, aqui seria produtos e reagentes são unitárias. Nem sempre, nem sempre. Aqui varia de reação para reação. Qual seria essa resposta, então? O que vocês acham? B. As velocidades das reações direta e inversa são iguais? Muito bem. Ocorre simultaneamente? Elas podem ocorrer simultaneamente, mas não quer dizer que já atingiu o equilíbrio. Pode ser que ainda esteja começando a reação. E o equilíbrio mesmo só existe quando aqui reação das velocidades das reações direta que vai para a direita e inversa que vai para a esquerda são iguais. Ó, sabemos que os processos reversíveis,
O equilíbrio são aqueles que, após a transformação, voltam ao estado inicial e que irreversíveis são aqueles que não voltam ao seu estado inicial. Imagine que você derrubou uma garrafa plástica de refrigerante no chão. O que acontecerá com o sistema ao você abri-la em seguida? O que você acha? Nesse momento, o processo pode ser considerado reversível? Ó, você derrubou um refrigerante no chão. Se você abrir, essa reação vai ser reversível? O que vai acontecer quando você abrir uma garrafa de refrigerante após derrubar ela no chão? Vamos lá, podem participar. O que vai acontecer? Você está lá, uma garrafa de refrigerante, tum, derrubou no chão. Geralmente a gente espera, né? Mas o que vai acontecer se você abrir ela? Estão me ouvindo? Caiu minha conexão? Travou tudo? Não caiu não? Ah, estão pensando. Pode pensar. Eu aguardo aqui. Bom, se você abrir o refrigerante logo após você derrubar, vai escapar gás. Pode ser que escape até líquido junto. Se escapar gás, vai ser reversível? O gás vai voltar para o seu refrigerante? Muito bem, não. Só que se você aguardar, não abrir o refrigerante na hora, o gás que você alterou o equilíbrio ali, ele vai permanecer no líquido dissolvido? Você aguardar uns minutos ali até restabelecer o equilíbrio, sim, muito bem. Então ele vai ser reversível. Só que se você abrir naquele momento que você logo após se derrubar, desculpe, mas você vai perder boa parte do refrigerante, então não vai ser reversível. Mas se você deixar ali, pôs na geladeira, descansar um pouquinho o refrigerante, ele volta sim. Você perturbou o equilíbrio quando você derrubou, mas ele volta sim. Qual a importância de saber a concentração dos reagentes e produtos em uma reação química? O que vocês acham? No dia a dia e no sistema produtivo, qual que é a importância de saber a concentração dos reagentes e produtos em uma reação química? É importante? Acham que sim ou acham que não? Pode saber, pode sim, para saber o nível de toxicidade, tem reações aí que quando entra no corpo ela vão no equilíbrio, se for muito em um determinado, por exemplo, ó, chá, que eu vou falar de chá que está na nossa seletiva, ali a gente fala muito de chá. Se você tomar muito chá, quer dizer que vai ter uma concentração elevada de um princípio ativo que dependendo da concentração pode ser tóxico. Então é importante sim saber como reage, como entram em equilíbrio, principalmente em vacinas e tal, tem uma dosagem, porque às vezes se coloca uma dosagem muito grande, então não perturba o equilíbrio que está ali no corpo, pode ser que cause algum efeito que seja adverso. Então sempre sim, é importante eles saber a concentração adequada para poder dar para uma pessoa. Olha só, quando a gente tem cachorrinho lá, a gente vai vacinar. A primeira coisa que pergunta é qual é o peso dele. Por quê? Para saber a dosagem adequada. Porque se colocar mais princípio ativo do que ali que o corpo do cachorrinho, do gatinho ali, ele consegue permanecer em equilíbrio e produzir anticorpos, é perigoso. Né? Bom, aqui a amônia, né, que é a principal matéria-prima para a produção de fertilizantes à base de nitrogênio. A estratégia básica para a sua produção é combinar H2, que é o gás hidrogênio, com nitrogênio em alta temperatura e pressão. Analise as constantes aqui a seguir e aponte qual é mais economicamente viável para ser desenvolvido em uma produção industrial. Justifique sua resposta. Para isso, vou desenhar aqui a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, no caso da amônia, seria o seguinte, ó. Seria aqui o produto, então o produto é o quê? A amônia, NH3. E aqui a multiplicação entre os reagentes, ó, H2 e N2. Eu nem preciso colocar os expoentes aqui, ó, mas aqui seria 2, aqui seria 3, aqui seria 1. Aqui seria 2, aqui seria 3 e aqui 1. Porque a equação balanceada da amônia é assim. 3H2, opa, letra feia, mais N2 formando e voltando a ser formado, 2, opa, NH3.
2NH3. Essa é a reação da amônia. O que vocês acham aqui? Se aqui é o produto que eu quero formar, ó, a amônia. Aqui, a parte de cima que é o produto. Eu quero que forme bastante dela. E aqui eu não quero que exista muito hidrogênio e nitrogênio, embora vai existir também no final, porque é um equilíbrio. Tem que existir no final do processo um pouco de reagente. Mas qual que é o valor mais adequado aqui para essa constante para dizer que a sua produção foi bem realizada? Qual seria o melhor valor? Vamos pensar aqui na matemática. Ó. Se eu aumentar o valor da amônia e diminuir o valor dos reagentes aqui, o número tem que ser o quê? O resultado tem que ser mais alto ou mais baixo? Se eu aumentar aqui, esse número aqui, se eu aumentar essa parte de cima nessa fração, mais alto. Então, se eu aumentar esse número aqui, ó, e diminuir esse de baixo, aí a concentração vai ficar mais elevada. É fácil, ó, só você colocar qualquer número, ó, 10, não é o resultado de 5 dividido por 2? Olha só, quanto mais alto aqui, agora 5, não é o resultado de 10, Opa, aqui 5 é o resultado de 10 dividido por 2. Olha só. Opa, aqui não. Caramba, que confusão aqui. Ih, professor, deu o exemplo meio errado, ó. Confundiu. 5 dividido por 2, 2,5. E 10 dividido por 2, 5. Notem, ó, eu aumentei aqui de 5, foi para 10. Olha o que aconteceu com o resultado, ó. Aqui ele aumentou. Então, se eu aumento aqui, como é que é o nome disso aqui? Numerador, denominador. E aí, se eu aumentar esse daqui, o valor aqui de cima, aumenta também a reação. Então, aqui, qual seria a resposta mais adequada? Para dizer que a produção da amônia aqui foi bastante favorável. Qual seria a resposta? Seria um valor bastante alto ou bastante baixo? Ó, note, se aqui fosse amônia, ó, e aqui fosse os reagentes, se aqui fosse amônia, se aqui fosse 5, minha concentração, ou seja, meu coeficiente da concentração seria 2,5. Se aqui a amônia aumentasse para 10, ia aumentar meu coeficiente. Então, quanto mais eu produzir amônia, mais eu iria mais minha constante de equilíbrio seria alta. Então seria qual a alternativa? A alternativa cujo valor aqui é mais alto. Alternativa C, ó, 120. Então quanto mais alto for o valor da constante, mais alto é o valor do que? Do seu produto, da relação entre a multiplicação dos seus produtos. Então quanto mais alto for a constante, é como assim que a constante fosse uma fração. Quanto mais alto for a fração ou quanto mais alto for o percentual de produto em relação ao reagente, mais favorável é a sua transformação, maior o rendimento. Meio confuso, né? Mas deu para entender? Então, quanto maior o seu produto, maior a sua concentração de equilíbrio. Quanto maior a sua concentração de equilíbrio, é como se houvesse uma maior proporção de produto em relação ao reagente. Ah, aqui pelo exemplo, você achou que eu confundi, né? Ah, perdão. Bom, vamos lá então. Olha só, questão 4. O galinho do tempo. O galinho do tempo foi muito utilizado nas residências para simbolizar a mudança de tempo, indicando se iria chover ou não, pois a sua cor se altera de acordo com a umidade do ar. Nele encontramos um sal, que é o cloreto de cobalto, COCl2, e água. Com a umidade do ar, a sua cor passa de azul para rosa, segundo a equação. Ó. Então aqui, o cloreto de cobalto, aqui está dissolvido em água. Quando ele recebe água, ele fica a cor azul. E fica rosa quando ele o quê? Ele perde a água. Então, em tempo que está chuvoso, que cor que fica esse galinho aqui? Ó, aqui
Se ele tem aqui a água aqui, ó. Ó, com a umidade do ar, sua cor passa de azul para rosa. Segunda equação. Aqui, ó. A equação, aqui o cloreto de cobalto, ele recebeu água. Então, se ele receber quanto mais água aqui, mais umidade, ele vai passar para rosa. Então, se ele, na verdade, perder a água, se a água diminuir aqui, ó, diminuir a umidade do ar, esse equilíbrio vai voltar para cá. Então, se tiver pouco úmido o ar, vai voltar para a cor azul. Se eu aumentar a quantidade de água, ele vai para lá, deslocar o equilíbrio para lá, ficando na cor rosa. Lembre, o equilíbrio sempre ele vai alterar o sistema ali para reequilibrar. Se você aumenta um produto, um reagente, ele vai deslocar para o lado dos produtos para consumir esse reagente. Se você retirar um reagente, ele vai formar mais reagente, então vai deslocar para cá para formar mais reagente. Então sempre ele vai para o lado que restabelece o equilíbrio. Então vamos ver as alternativas aqui. Ó. Explica o que acontece nesse processo em termos de equilíbrio químico. Era o que estava ali. Quando ele recebe a água, recebeu a água aqui, ele vai o quê? Ter mais reagente para produzir esse produto aqui. E se ele perder água, e a água aqui diminuir, ele vai voltar essa reação para esse lado esquerdo para produzir mais água. Levando em consideração os participantes dessa reação química, elabore uma expressão da constante de equilíbrio. Vou voltar aqui para ficar analisando aqui. Ó. Vou montar uma constante de equilíbrio aqui para essa reação. Ó. Então, a constante de equilíbrio aqui, em termos da concentração, é em cima produto. Então, aqui, ó. Eu tenho que colocar expoente, tenho que colocar novamente aqui, CO, H2O e 6, fecha e fecha novamente. Aqui, ó, não tem coeficiente, então aqui é 1, multiplicado por, agora é esse aqui, ó, Cl negativo, cloreto, e aqui, opa, aqui é um colchete, e aqui elevado a 4, porque aqui é 4 no coeficiente. E aqui embaixo, aqui eu teria que colocar o... Só montar. COCl2, 2 menos aqui, fecho, multiplicado pela água. E H2O. E aí, aqui elevado à sexta. Isso aqui seria a constante de equilíbrio. Só copiar ali quem está no reagente, quem está no produto. Lembrando que o produto fica sempre em cima. Certo? Pensando nisso, tentem adivinhar qual que é a constante de equilíbrio exata para esse valor aqui. Ó. Só que relembrando o assunto do segundo colegial e do primeiro também, ó, dá para ver que não está balanceada essa reação. Ó. Todos são gases. Aqui tem 1Br, 2Br, aqui, perdão, 1 vezes 2, 2 bromo, aqui também. Só que aqui tem 2NO, então aqui teria que ser 2. Então, tentem adivinhar qual que é a constante de equilíbrio que está escrita corretamente. Lembre, produto em cima, reagente embaixo, e aí elevado, né, pelo seu coeficiente. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Tenta adivinhar. Vamos lá, meus queridos. Meus gênios. Vamos lá. Tenta adivinhar. Seria C? Quem mais? Quem mais? Discordam do Patrick? Concordam com o Patrick? Refutam o Patrick? Quem vocês acham? Será que o restante matou aula? Não, só tem aluno excelente aí. Vamos lá, pessoal. Vou chamar por nome aqui. Chamar por nome, ó. Qual que é a resposta, Alan? Qual que é a resposta, Júlia? Qual a resposta, Nara? Qual a resposta, Vivian?
C também. Mas na C aqui, ó, todos são gases. Na C aqui ele não esqueceu dos... Aqui ele colocou os reagentes aqui, ó. Ele não esqueceu aqui os produtos? Nem embaixo, ó, ele colocou, não esqueceu aqui daí os produtos, ó, em cima. Opa. O que vocês acham da C, ó? Que é os reagentes que ele colocou. E lá ele não colocou, não esqueceu dos produtos? Cadê? Qual que tem reagentes e produtos? Mudou de ideia? Pode mudar. Ainda dá tempo. Letra B? Ó, aqui tá os produtos. Aqui, ó, produto elevado a 2, elevado ao quadrado, certinho, ó, aqui tem que ser elevado ao quadrado. E embaixo, ó, o NO, aqui elevado ao quadrado, porque aqui é 2. E aqui o BR elevado a nada, porque aqui é 1. Ou elevado a 1 mesmo. Opa, cadê aqui a B? Aqui, ó, perdão, bromo elevado a 1. Então seria a alternativa B. Muito bem. Aqui, ó, aqui ele esqueceu de colocar aqui, ó, o 2. Aqui também esqueceu de colocar o 2. Aqui, ó, ele esqueceu de colocar aqui, ó, os reagentes, perdão, os produtos. A não ser que o produto fosse, por exemplo, sólido. Se o produto fosse sólido, seria assim mesmo, mas ele errou. E aqui ele colocou aqui dentro, aqui, ó, esse valor, ó. Poderia? Poderia. Poderia também? Poderia, mas aqui o certo é aqui, ó. É. Ok? Muito bom. Deslocamento de equilíbrio. Vamos lá. Então, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de retornar ao equilíbrio. Ó, Le Chatelier, publicado em 1884. Quando se aplica uma força a um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar para diminuir os efeitos dessa força. Fatores que podem alterar uma situação de equilíbrio: temperatura. Se você desloca a temperatura, se você aumenta a temperatura, a reação vai para o lado que consome essa temperatura, no lado endotérmico. Se você aumenta a concentração, ele vai para o outro lado, para formar mais da outra substância, consumindo essa que você colocou. Se você aumenta a pressão, ela vai para o lado que tem menos volume gasoso. Se você diminui a pressão, ela vai para o lado que vai ter mais volume gasoso. Vamos dar uma olhada então. Temperatura. O aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, aquela que consome calor. Ó, se aqui for exotérmica e aqui for endotérmica, ó, aí quando aumenta a temperatura, vai para esse lado endotérmico. Se você diminuir a temperatura, vai para o lado exotérmico. Ou seja, é igual o corpo. Se você esfria demais, o corpo arrepia, que vai produzir mais calor. Se você esquenta demais, o corpo soa, que libera água, que vai evaporar, e aí ele vai baixar a temperatura do corpo. Ó, então aqui aumenta a temperatura, desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Nesse caso aqui é para a esquerda. E se diminui a temperatura, vai para o lado da reação exotérmica, que nesse caso é a direita. Como é que a gente adivinha se é exotérmica ou endotérmica? Ou tem no problema ou tem o ΔH. O ΔH, que é a variação de entalpia, ele é negativo quando o sistema perdeu calor, ou seja, liberou, é exotérmica. E quando o ΔH for positivo, a reação direta, ela é endotérmica, quer dizer que o sistema ganhou calor ou o sistema absorveu calor. Vamos lá. E a concentração? Quando eu aumento a concentração dos reagentes, vai deslocar para a direita. Então, se eu aumento aqui, ó, A ou B, vai para a direita. Se eu aumentar C e D, vai para o sentido inverso, para tentar o quê? Consumir o que foi adicionado e produzir mais da substância que está do outro lado. Ou seja, se alguém dá um empurrão de você, está em equilíbrio, alguém te empurra para um lado, você vai ter que jogar seu corpo para o outro, no sentido contrário da força que foi exercida, para voltar ao equilíbrio. A pressão, isso aqui é muito importante, ó. Lembrando, tem que ser gás, tem que ser gasoso. E aqui, vamos tentar ver aqui os mols dos gases. Ó. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, tem 3 volume gasoso. E aqui tem 2 volume gasoso. Então, se eu aumento a pressão, se eu aumentar aqui a pressão, vai para que lado? Vai para o lado que tem menor volume gasoso. Se eu aumento a pressão, se eu comprimir,
vai para o lado que tem menor volume gasoso. Nesse caso aqui, para esse lado aqui da direita. Se eu diminuir a pressão, vem para o lado que tem maior volume gasoso, que é o lado que vai expandir o volume dos materiais. Catalisador. Catalisador ele acelera as reações, mas não desloca o equilíbrio para nenhum dos dois lados. Ele apenas diminui o tempo de reação, ou seja, acelera uma reação química. Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade dos dois sentidos, fazendo com que diminua o tempo de reação. Vamos lá. Olha aqui, tem um exercício bem parecido lá. Tá acabando a aulinha já, mas tem um exercício bem parecido lá nos exercícios. Aqui, PCl3 reagindo com Cl2, formando PCl5, certo? Diga qual é o efeito de cada um dos seguintes fatores. Se eu adicionar PCl3 aqui, se eu adicionar reagente, para que lado que vai? Se eu adicionar PCl3, que está aqui, se eu aumentar reagente, vai para o lado dos... Que lado? Direita ou esquerda? Eu aumentei um reagente. Fale se é direita ou esquerda. Se eu aumentar quem está aqui, o sistema, o equilíbrio vai tentar consumir o que foi adicionado. Para consumir o que foi adicionado, vai ter que ir para o outro lado. Então vai para direita ou esquerda? Pense numa balancinha de pratos, aquela que está em equilíbrio. Se você colocar mais de uma coisa na direita, ela vai ter que ir para a esquerda, para equilibrar, reequilibrar, né? Se você coloca mais peso, massa, num pratinho que está à sua esquerda, você vai ter que deslocar para o lado que está na direita para reequilibrar. Então, se eu adicionar reagente, vai para o lado dos produtos. Então, vai deslocar para a direita. Se você retirar um reagente aqui, Cl2, aqui, está no lado do reagente. Se você retirar um reagente, vai ter que voltar para repor esse componente que você tirou. Então, vai voltar para a esquerda. Se você adicionar um catalisador, não desloca para nenhum dos lados. Vai o quê? Vai aumentar a velocidade só. Se você diminuir o volume do recipiente, diminuindo o volume do recipiente, você vai aumentar a pressão. Se você aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Que lado aqui tem menos gás? Sendo que aqui tem 1 mol, aqui tem 1 mol, aqui tem 1 mol. Então aqui eu tenho 2 volumes e aqui eu tenho 1 volume. Então se eu aumentar a pressão, vai para a direita ou para a esquerda? E aí, meus queridos? Cric, 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 cric. 5 minutinhos, pessoal. Vamos fechar com chave de ouro. Se eu aumentar a pressão... Travou, hein? Qual a pergunta é? Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem 2 volumes ou um volume só? Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem um volume. Muito bem. Vai para o lado que tem menor volume gasoso. Muito bom. Então aqui esse exercício é para indicar se vai para a direita ou vai para a esquerda. Aqui, a amônia é obtida através dessa reação. Ela causa muito impacto na química sobre a sociedade. É considerada importante matéria-prima para a produção de explosivo, fertilizante, corante. Observe os efeitos da temperatura e da pressão na produção da amônia. Aqui, aqui eu tenho a constante de equilíbrio, aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho as pressões, temperatura e pressão. A temperatura vai aumentando e aqui a pressão vai aumentando. Considere a tabela a seguir aqui, o equilíbrio. Então, qual que é a melhor condição? Aqui, a 200 graus, se eu usar 200 graus, a melhor pressão é essa daqui, 300. Tem o que? 90% da produção de amônia. Por isso o equilíbrio aqui é alto. O equilíbrio maior aqui, o equilíbrio, constante de equilíbrio, é esse aqui, 0,4. Então seria melhor nessa 200 graus e 300 atm. Se eu aumentar muito a pressão, a temperatura, diminui a quantidade de amônia produzida. Então por isso que a constante de equilíbrio também diminui. Aqui,
Se eu diminuir nitrogênio, que é um reagente, então vai o quê? Vai deslocar o equilíbrio para voltar a produzir nitrogênio. Se eu aumentar a amônia, vai também voltar aqui para o lado dos reagentes. Se eu aumentar nitrogênio, se eu aumentar um reagente, aqui, ó, aqui eu diminuí um reagente, vai voltar para ele. Aqui eu aumentei um produto, vai voltar para o reagente. Aqui eu aumentei um reagente, então ele vai deslocar para o lado do produto, para tentar aumentar o produto. Então, se eu diminuir um reagente, ele vai tentar aumentar esse reagente. Para que lado? Voltando para a esquerda. Se eu aumentar um produto, quer dizer que eu vou ter que aumentar também o reagente. Então, volta para o lado esquerdo. Se eu aumentar um hidrogênio, que é um reagente, ele também vai aumentar a quantidade de amônia, vai produzir mais amônia. É como se estivesse aumentando ali a lenha de uma fogueira. Vai aumentar o fogo? Sim. E se eu diminuir a quantidade de amônia, que é um produto, vai formar mais produto. Então, vai deslocar no sentido do produto. Aqui, ó. Indique em qual das reações o equilíbrio deslocará para a direita após sofrer o aumento de pressão. Então, vai deslocar para a direita. Em qual? Ó. Aqui vai aumentar. Aqui tem qual volume gasoso? Ó. Aqui tem 4 volume gasoso, só que aqui é sólido. Então aqui não funciona. Não vai funcionar, não vai para a direita. Aqui eu tenho 3 volumes gasosos e aqui tenho 2 só. Aqui, ó, balls, aqui tem 2 mais 1. Então aqui vai deslocar para lá sim. Aqui sim. A 2. E aqui não, porque aqui é sólido. Ó. E aqui também o reagente aqui é sólido. Então seria somente a 2. Bom, não era tempo de fazer essa outra questão, mas também está no aprender sempre, dá para fazer para treinar lá. Aqui, ó, para analisar qual que é a melhor condição da amônia, já foi dito na outra reação lá. A produção dos corais, eu queria mostrar para vocês a lista de exercício, ó, e o questionário. Ó. Explique com suas palavras por que é importante o equilíbrio químico ou onde ele está empregado no dia a dia. Alguns exemplos. Ali tem a produção dos corais, aqui a produção da amônia. Aqui, ó. Aqui, para você adivinhar aqui, se vai para a direita ou vai à esquerda. Lembrando que aqui, ó, se o ΔH é negativo, quer dizer que a reação é exotérmica. Que lado? Para o lado que vai para os produtos. É a reação direta. Então, se for adicionado N2, vai para a direita ou para a esquerda? E assim por diante. Vamos pensando na reação. Aqui, ó, em relação ao equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Aqui, lembrando, né? Que as velocidades são iguais. Aqui, ó, para adivinhar aqui, segundo a equação de equilíbrio, aqui na questão 5, também vocês vão ler aqui, ó, estou chegando em equilíbrio, metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Será que isso é verdade, de acordo com o equilíbrio químico? E a questão 6 é do refrigerante, ó. Se você abrir um refrigerante, o que vai acontecer lá com o gás, né? Ó, que é o gás mais água, ele fica dissolvido na forma de ácido carbônico. Beleza, meus queridos? Tá lá, qualquer dúvida é só me mandar depois na resolução. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, me perguntem sim, que é muito importante entender esse conteúdo, porque cai bastante no Enem. Eu que agradeço por vocês estarem assistindo a aula, Julia. Obrigado pela participação de vocês. Vai, chega no final da aula, até trava a língua. Muito obrigado. Obrigado, Nara. Obrigado, Patrick. Obrigado, Vivian. Obrigado, Alan. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.